A paz do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo hoje fala pra gente no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. Mas o título da mensagem é Deus não faz sentido. Deus não faz sentido porque eu oro, as coisas não acontecem. Deus não faz sentido na minha vida. Qual o sentido que eu tenho de ir para a igreja? Qual o sentido que eu tenho de buscar a Deus, sendo que tudo que eu peço a Deus não acontece na minha vida? E você sabia que todas as vezes que a gente busca um sentido de adorar a Deus, de orar, isso afasta a gente de Deus? Porque tudo aquilo que a gente busca um sentido, a gente não, por muitas vezes a gente não encontra, porque a gente ora a Deus e as coisas não acontecem. Olha para você ver alguns exemplos que o Espírito Santo traz para a gente. Como que Deus poderia ter escolhido um casal de idoso para ser pai de nação? Qual o sentido que Deus escolheu Abraão e Sara para ser pai de grandes nações? Humanamente falando, Abraão, ele não poderia ter filho juntamente com Sara. Era um casal já idoso. Qual o sentido que Jesus, ele veio na terra pobre? A palavra fala que Jesus, meu irmão, ele veio sem nenhuma formosura. Qual o sentido disso? Jesus, ele poderia ter vindo maravilhoso. A palavra fala que Jesus, ele não tinha sequer, vamos dizer assim, conjecturando a palavra, uma pedra para repousar a sua cabeça. Sendo que Jesus, ele poderia ter vindo com um grande palácio, ter governado um povo, assim, em um grande palácio, maravilhoso, bonito. Um exemplo também que o Espírito Santo dá para a gente. Deus fala bem assim, vou levantar um novo rei para Israel. Aí Deus, meu irmão, ele poderia ter levantado uma pessoa culta, uma pessoa, meu irmão, que entendia de política, uma pessoa que entendia de quê? De gestão, uma pessoa, meu irmão, que entendia de governar. Mas Deus foi aonde? Escolher um novo rei, vamos dizer assim, em um pasto. Deus tirou Davi de um pasto e colocou Davi para governar, para ser um rei. Um dia Davi estava no pasto, no outro dia Davi estava na onde? Em um palácio. Qual o sentido disso? Olha para você ver, Jesus também poderia ter escolhido pessoas para caminhar com ele, pessoas, meu irmão, para acrescentar na vida de Jesus, pessoas o que? Cultas, inteligentes, pessoas que tinham o que? Formação. Mas Jesus escolheu pessoas, meu irmão, que naquela época não tinham valor nenhum, pescadores e muitas outras pessoas. Humanamente falando, eu vou te falar de mim, e eu não escolheria essas pessoas para caminhar junto comigo, porque não tem sentido nenhum. Eu quero pessoas, vamos dizer assim, que acrescentam para mim. Mas Jesus fez o quê? Jesus escolheu pessoas que não tinha valor nenhum. Então, qual o sentido disso? Então, esse vídeo hoje, meu irmão, é para a gente refletir, é para a gente analisar. Tantas as vezes que a gente pensamos de parar, de desistir. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou orar? Sendo que tudo que eu peço a Deus não acontece. Qual o sentido que eu tenho de ir para a igreja? Qual o sentido que eu tenho de buscar a Deus? Vamos no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38, que fala bem assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos dizer assim, por partes. Uma definição que o Espírito Santo me deu do justo, uma definição do justo é todas aquelas pessoas que têm direito em que? Da promessa. Há uma diferença entre a palavra justo e a palavra justiça. As pessoas estão confundindo justo com justiça. E a definição que o Espírito Santo me deu de justo é todas aquelas pessoas que têm parte, que têm direito da promessa. E quando falamos da fé, no original significa emunar. Emunar é a fidelidade de Deus. Então, nós temos direito da promessa de Deus. Por isso, meu irmão, que Deus foi lá e escolheu Abraão.
Por isso que Deus foi lá e escolheu 12 discípulos que não tinham nenhuma formação, humanamente falando, não tinha nenhum crescimento. Então, qual o sentido de Deus ter escolhido essas pessoas? Se nós formos olhar em Hebreus 11, está falando da o quê? Da fidelidade de Deus. Pela fidelidade de Deus, vamos substituir a palavra fé pela fidelidade. Pela fidelidade de Deus, Abraão foi pai de grandes nações. Pela fidelidade de Deus, pode te curar hoje. Pela fidelidade de Deus, você hoje pode ser próspero. Pela fidelidade de Deus, você hoje, de tanto buscar pela restauração do seu casamento, hoje Deus pode fazer isso. Mas todas as vezes que a gente buscamos o sentido de adorar a Deus, nós afastamos de Deus. Por quê? Nós não encontramos, vamos dizer assim, essa parte para estar buscando a Deus. Nós buscamos um sentido para adorar a Deus e nós, por muitas vezes, não encontramos esse sentido. Por que você fala isso, irmão? Porque você ora, as coisas não acontecem. Você busca, as coisas não acontecem. Então, qual o sentido disso? Aí o Espírito Santo fala para a gente, no versículo final, todas aquelas pessoas que recuar de Deus, Deus vai recuar dele. A alma de Deus, meu irmão, não tem prazer. Então Deus, meu irmão, não vai ter um prazer de trazer tudo que você está pedindo. Deus, meu irmão, Ele quer que o quê? Que a gente persiste. Olha para você ver aquele cego, Bartimeu. Por que Bartimeu, ele, vamos dizer assim, ele chamou a atenção de Jesus, a atenção de Deus? Porque ele não recuou, ele não parou de buscar a Deus. Ele acreditou. Olha para você ver. E ainda chegando Jesus, vira para ele e pergunta bem assim: o que queres que eu te faça? É óbvio que ele queria enxergar. Qual o sentido de Jesus ter perguntado para ele? Ele mesmo poderia ter virado e falado bem assim: uai, esse Jesus não é esse Jesus que eu imaginei de ser, não. Esse Jesus não foi o Jesus que eu ouvi, que falou, que curou, que ressuscitou, que prosperou, que ajudou as pessoas, não. Você sabia disso? Quando Jesus virou para aquele cego, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele mesmo conjecturando a palavra, somos nós também pensando. Eu oro, eu busco e não acontece. Mas sabe por que Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? É porque você está preparado de receber o milagre. Você sabia, como aquele vídeo que o Espírito Santo nos deu, pelo pesquisa, uma pessoa que não enxerga e passa a enxergar, aquele milagre traz dor para a vida dele? Automaticamente ele sente vertigem, ele sente náuseas. Então você está preparado pelo milagre? Você está preparado para receber o que você quer? Você pede uma prosperidade, você está preparado para essa prosperidade? Você pede uma restauração no seu casamento, mas você está preparado para essa restauração no seu casamento? Você mudou daqueles hábitos que você tinha, daqueles defeitos que você tinha? Porque Deus pode trazer novamente a sua esposa, o seu marido para dentro de casa, mas se você não mudar, ele vai sair, ela vai sair novamente. Então você está preparado? Por isso, meu irmão, que Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Você está preparado nesse momento de receber tudo isso que você pediu a Deus? Essa é a reflexão que o Espírito Santo traz para a gente hoje. Esse vídeo, meu irmão, é para você refletir. E eu repito para você, Deus não faz sentido na minha vida? É você que vai responder. Eu convido você para receber Jesus como Salvador da sua vida. Voltar para os caminhos de Jesus. Voltar, meu irmão, aquele amor que só Jesus pode te dar. A volta de Jesus é real. Deus te abençoe, um forte abraço, fica com Deus.